Fala pessoal, beleza? Aqui é o Leandro da ABC Bonés, loja especializada em bonés. Estamos em parceria com o podcast Hip Hop Lá em Casa. Você que curte boné, faz parte do seu estilo, boné retrô, boné exclusivo, os boné clássico, os boné que a rapaziada usa nos clipes, você encontra aqui com a gente. Visita a nossa página abcbonés.caps. Sejam bem-vindos, conheçam nossos produtos. Hip Hop Lá em Casa, tamo junto, é nóis! Salve, 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 rapa! Hip Hop Lá em Casa, começando aí mais uma vez, mais uma semana, mais uma edição, né? Através aí do YouTube, Facebook e Instagram. Cara, de muita satisfação anunciar alguém que a gente tem admiração, que a gente conhece a história. Estamos trazendo aqui pessoas que a gente conhece, outros que não, mas a gente acostuma, pelo menos, apreciar a arte que a pessoa faz ou algum trabalho que ela faz pra gente tá trazendo. Mas hoje aqui, através de um evento que a gente tá tendo na cidade, um contato que a gente tem, eu tô trazendo aqui a rapper Juliana Neves, de Curitiba, CWB. Salve, a minha amiga, salve. chega chegando. Satisfação, galera. Uma ótima tarde, noite pra nós aqui, né? É uma alegria poder estar aqui com vocês e realmente, como ele falou ali, né? Antes, dividir, né? Algo aqui com vocês do que tá rolando na minha vida, daquilo que Deus tem feito também comigo nesses últimos anos aí. Vamos ver o que vai rolar nessa noite aí. Vamos ver para onde que vai essa conversa, vai fluir, né? Essa conversa. E já vai começar a fluir dessa forma. O Rato Reverso fala, pô, tem algumas perguntas que ela tem que ser meio que chavão, porque a gente precisa conhecer a história de quem tá chegando, né? Pelo menos o hip hop lá em casa é isso, é falar sobre hip hop, falar como começou a sua caminhada no hip hop. Quero que você conta pra mim qual que foi o envolvimento, o que te influenciou, as pessoas que fizeram parte desse começo. Então fique livre para trazer aí uma introdução bacana pra gente entrar nos papos mais profundos. Tá certo. Bom, meu nome é Juliana, como foi já anunciado, né? Meu apelido é Lia. E eu conheci o hip hop, vamos dizer assim, o rap e o hip hop ali com 13 anos, né? Hoje aí tô com quase 40, né? Bem vivido, creio que sim. E, cara, foi uma loucura, assim, quando eu conheci o rap. Até foi engraçado, porque tem uma conexão bem forte. Que eu conheci indiretamente o rap através do DZ, né? Do gordinho do gordo do Mocambo. Ele namorava uma amiga, a irmã da minha melhor amiga da época da escola. Eu tinha ali 12 para 13 anos. E eu curtia metal. Por incrível que pareça, eu era do rock metal mesmo, assim, curtia mesmo. E toda tarde, depois da aula, eu ia pra lá, pra casa dela, pra gente conhecer mais coisas, né, com relação ao metal. E aí, às vezes, quando essa minha amiga ia dormir, eu tomava um banho, sei lá, relaxava, eu ia na quarto da irmã dela, trocar uma ideia e tal, e ela sempre curtindo um rap. Eu tenho que te mostrar aqui umas coisas e tal. E ela já namorava, então, o desenho nessa fase, né? E aí eu comecei a conhecer o hip hop ali, daí comecei a, tipo assim, sempre tava indo lá dar uma fugidinha pra ouvir uma coisa nova, né? E ali foi entrando, né, os primeiros sons na época ali, sei lá, Racionais foi a primeira coisa que eu ouvi de tudo, assim, né? E aí foi entrando as outras coisas, assim, eu não tenho uma memória muito boa pra nomes, assim, mas eu sei que tudo começou ali, então isso... na década de 90, né? 99, 97, 95, sei lá, eu tinha mais ou menos. E nessa ali essa época, fase. os locais que rolavam as festas, a forma que rolava as festas era mais nas quebradas, também no centro Tinha já, né? Muito que tinha na quebrada, mas eu não conhecia, né? Então, o El Mago ali, você pegou aquela era o fase? El Mago, meu primeiro rolê foi no El Mago, com certeza de domingo à tarde, porque se era de menor, então eu não entrava em lugar nenhum. E Academia do Chopp, Academia chegou? do Chopp, 66, né? Que daí era a nossa oportunidade, assim. E depois foi indo, né? Depois Beat Nights e tudo o rolê que tinha no Largo, a gente tava tendo nas ruínas, os movimentos cultural, tudo que eu comecei a descobrir que tava tendo, eu já tava indo, né? E logo em seguida eu me mudei mesmo ali de casa, né? Era eu, minha mãe e minha irmã, né? Eu fui filha única até os 11, minha mãe solteira, então era só nós duas mesmo. Então eu me mudei daquele bairro que eu morava
e fui morar no centro, do lado da Baixada ali. Então, nessa fase ali, com 14 para 15, que eu realmente entrei nesse universo do hip hop, né? Uma porque daí eu comecei a andar de skate, eu lembro que logo inaugurou a pista da Baixada ali. E também tinha inaugurado recente a Arena, né? Tinha sido reformada e tudo, enfim. Então eu comecei a querer me envolver mais nisso. Então eu acabei conhecendo o pessoal da quebrada, os vizinhos, o rolê da rua. E ali começou a entrar o rap então na minha vida através dos amigos mesmo. A gente estava até conversando hoje, o Coringa e eu tava falando da galera dos mocados, meus amigos lá, né? Onde tudo começou, que foi com eles que eu conheci o rap mesmo, assim, tipo o underground, os gringos. E o Heré era um deles, o Zinha, e o Caco, a galera da sede, que era do hip hop já, né? Só que eles eram skatistas, né? Não era tão voltado para cantar, eles gostavam de ouvir. E o rolê deles era de skate, então eu comecei a andar de skate ali por um bom tempo. E aí, a batalha de rima nessa fase não tinha, você né? era mais sozinha nesse rolê? Ou as amigas já estavam? Já tinha umas amigas. Tinha umas amigas aí que tem grandes nomes aí já, né? Que é rolando aí. Porque, tipo, tem muita mulher, não, né? vou saindo citar, de Curitiba, né? Tem umas duas Carol, né? Tem uma que já era do rap, né? Você lembra da Originais do Rap? A galera dali, a Jana, você chegou a ter envolvimento? Eu só de ouvir falar, nunca cheguei a conversar, assim, né? Eu conhecia de ouvir, né? De ouvir, às vezes, nessas festas que tinham na época ali, que era mais paranaense, para mostrar a cultura da cidade, né? Que tinha essas representações maiores que a gente acabava conhecendo. Mas no meu contato mesmo, eu tinha uma amiga minha que era a Aline, que até hoje, né? A Aline Liz, que a gente se encontra. Faz rap também? Ela só curte. Ela só curte. É assídua, assim, em todos os rolês ela tá. E o Sonix, né? Que depois o Sonier, que daí virou fotógrafo dos rolês, tudo. Era nós três, assim. Muita gente boa também. E ali a gente começou a pichar, né? Tipo, começou tudo ali, né? O lance do rap, da pichação e o skate. Então esse era o nosso rolê de final de semana, durante a semana, quando a coisa começou a ficar mais intensa. E o picho era mais na revolta, Ju? Como que era? Mais revoltado, os traços? Era mais, assim, um grito teve uma pessoa que falou aqui outro dia, cara, ele fez uma analogia com o rap dos 90, por exemplo, você pegar essas músicas ali, Racionais, com os pichos, né? Então, na verdade, o rap era mais um protesto, mais uma forma de você, poxa, dar um grito, né, de pá. Então a galera falava assim, pô, que o pichador é isso, é aquilo, mas, cara, a música também era uma música né, de protesto muito mais pesada, e agressiva, assim, né? E agressiva, né? E aí a nossa pichação, ela também tinha um quê de agressividade. Logo nessa sequência que eu tava ali, que a gente começou a pichar, eu conheci, então, a Nath, conheci a Cris, a Dani, a galera que era do Centrão, mas que também colava na Baixada. E ali ela já pichava, acho que HG. E daí me convidaram, porque como eu também tava nessa atividade forte, já ali na quebradinha, nossos pichos era MDE. Sei lá, a gente tinha umas siglas loucas, foi mudando ali no contexto do tempo, mas foi rolando. E daí logo eu entrei pra HG, porque deu, tipo assim, era muito intensa nas coisas que eu fazia, né? Então acabou que me chamaram pra participar. E entrei e nunca mais saí, né? Então ficou HG eterno, né? Forever. Até hoje a gente tem lá nosso grupo, as meninas, a Nath, a Cris, a Paula, a Fer. Até hoje a gente conversa. E é uma amizade que, cara, eternizou, né? Graças a Deus, apesar do tempo, da gente não ter aquela convivência intensa que a gente tinha naqueles dias. Acabou que até hoje a gente, sempre que dá pra gente se ver, a gente se vê. E, claro, ninguém picha mais como antes, né? O picho foi o que nos juntou, mas não foi o que nos manteve ali unidos, amadurecimento, né? Tempo, os compromissos, né? Da vida. Da vida, enfim, né? Família, né? E ali a gente começou a conhecer então a questão do freestyle mesmo. Porque então a gente ouvia o rap e aí a galera gostava muito de fazer beatbox, os piá ali, a galera da rua. E a gente começou a treinar ali, freestyle, pai. Quando eu vi, a gente tava batalhando entre nós, e quando a gente foi ver, já tava batalhando meio que nas oportunidades que surgia. Mas em geral era só homem, né? De batalhar mesmo, era eu e a Nath que gostava, né? Que pulava na bala. Que pulava na bala. A gente sempre queria fazer um freestyle. Não, e eu me lembro inúmeras vezes que a gente saía de rolê e vocês estavam sempre mesmo, né? Sempre querendo fazer alguma coisa. A gente não. Como a gente era desse lance underground, que a gente, né, queria ser diferentão, e assim, como a gente era as minas revoltadas do rolê, vamos dizer, na época, que tinha uma voz, que queria ter um destaque, a gente era... Eu percebo hoje isso, né? A gente queria se destacar mais que os guri, tipo assim, mais que os caras.
Porque, como a gente tinha uns amigos que já eram muito loucos na época, que eram intensos no que eles faziam, a gente falava, não, então a gente vai ser igual ou mais. Nada menos que isso. Então era meio que uma competição indireta, assim, né? Então a gente ficou muito forte nisso, né? Com relação à pichação, a gente começou a ir pra fora do centro, começamos a ir pros bairros e conhecer as outras crios, vamos dizer assim, de pichadores. Então a gente fez pra tudo que lá. A gente conheceu a cidade inteira, né? Também veio com isso as rixas, com os outros crios das meninas que também pichavam nas quebradas, enfim. E como a gente era do centro, a gente queria dominar o centro todo. Então se alguém vinha pichar o centro, a gente já quebrava. Então tinha todo um lance de uma disputa ali. E, cara, até hoje, se você procurar, você acha alguma coisa, assim. Mas não tem quase nada mais, né? Mas Mudou a gente muito, era né? muito Aquele assim, centro mas mesmo a gente mudou não demais, era né? muito mesmo. Mas a gente era do tipo assim, vamos pichar viaduto, prédio, de ponta cabeça, a gente era assim, meio sem medida, assim, né? E graças a Deus os livramentos, porque realmente eu acho que a gente já teria morrido naquela fase. E quando eu fiz você 18... perdeu algum amigo? É isso que eu ia falar. Quando eu fiz 18 anos, morreu um amigo nosso, o Bip, e eu caí em cana, por incrível que pareça, eu era sempre a mais azarada, eu sempre falo isso das minhas amigas, né, porque eu era a que caía sempre. Eu caí uma porção de vezes, assim, pichando. Eu sempre sobrava pra mim, eu não sei porquê. Eu era a mais zoada do rolê, assim. O imã! Que O imã droga. da viatura. Eu terminava o picho, cara, e a viatura encostava e me levava. Eu fui pro Faz, até teve uma época que me zoavam um monte. Ai, olha lá, a Faz chegou. Meu Deus. E daí minha mãe, coitada, tinha que ir lá, muitas vezes eu até fugia. Nossa, eu passei cada vergonha, né? E daí eu lembro que nessa fase morreu um amigo nosso, o Bip, né? Que ele, nem lembro qual que era a pichação dele, mas ele caiu. Depois logo teve um outro que eu não lembro o nome, que também levou um tiro e tal. Daí eu falei, meu, se eu cair agora, eu vou ficar presa, né? Minha mãe falou, aviso, eu não vou né? mais. Já era um sinal ali, tipo assim, minha mãe já falou, eu não vou mais te tirar. Tipo assim, porque daí eu fiquei presa por causa da pichação uma tarde, tipo um domingo à tarde até uma meia-noite, assim. Minha mãe falou, não vou te tirar, caiu eu e uma amiga, né? E aí eu fiquei realmente presa. Foi o dia que eu fiquei, eu falei, cara, lá de menor, presa numa cela, eu falei, cara, o que eu tô fazendo, né? Aí eu senti, né, a pressão de você ficar presa. Agora, meio período de um dia. Agora imagine quem tá lá, né? Mais tempo. Inclusive, até uma das coisas que eu quero citar depois é a respeito disso, né? Que isso me motivou a buscar estar mais perto de pessoas que têm, infelizmente, que estão nessa situação, né? Mas isso é mais pra frente, a gente conversa. E é isso, naquela fase ali, eu parei de pichar com 18 anos, que eu já vi que a coisa ia apertar pro meu lado. E aí eu fui migrando mais pro rap, mas eu no meu contexto, assim, de vida, eu não levava o rap como uma parada pra mim, tipo, cara, eu quero viver disso, sabe? Eu quero fazer Sempre mesmo de verdade. Sempre foi meu lazer. E eu tinha um preconceito, eu nem sei porquê, cara. Que a gente que fazia freestyle e participava de batalha não queria gravar. Entendi. A gente tinha um preconceito, tipo, a gente não é MC decorado. A gente não faz música pra gravar. A gente só faz coisa nova, tipo freestyle o tempo todo, inventando ideia. A gente não tinha um celular, a gente não tinha como ficar gravando. Não tinha esses veículos, Não né? tinha nada, de né? comunicação, não dava pra colocar na internet, o YouTube ainda começando, né? Nossa, eu acho que era anos-luz, assim, a gente tava de distância, porque, né, na rua, sem grana, sem recurso, mal tinha uma câmera, né, daquelas que a gente conseguia tirar as fotos em algum rolê, que tem até algumas fotos guardadas ainda, né? Mas não tinha muito acesso. Era MSN, o Orkut, enfim. Então não tinha os registros mesmo, assim. Daí quando a gente fazia alguma coisa, a gente não lembrava. Normalmente saía muito assim, umas boas, mas a gente não gravava nada, né? Então depois de muitos anos que eu fui entender que, tipo assim, a gente não registrou, eu pelo menos não tinha quase nada de registro, assim, né? E ali foi indo, tipo assim, um interesse por conhecer mais, por mergulhar mais nesse universo, do conhecer, tipo, a raiz do rap gringo, da raiz de tudo, do nacional. Então, a gente sempre teve fome e sede disso, né? Tipo assim, do conhecimento geral. E sempre foi mais no rap nacional ou mais o gringo? O gringo veio muito forte. Depois de um tempo, eu só queria ouvir isso. Tipo assim, claro, eu conheci o nacional, até porque era o que a gente tinha aqui pra curtir, tinha que ter o conhecimento. Mas quando você começa a conhecer outras coisas, assim, e a qualidade, tudo, dos caras que já estavam também, né? Há muito tempo adiantado lá, a gente se apaixonou. O Tanclan já de cara, né? Acho que foi a primeira referência ali, entre outros ali. Não vou falar muito referências porque eu sempre esqueço, né? Mas, enfim, foi tipo assim, naquele momento ali que a gente começou a mergulhar mais em conhecer, né? Esse outro. Daí nasce quando? A primeira vez que você chega num evento, assim, tipo, já nessa nova fase, depois de você escrever a primeira letra, colocar no papel e falar, caraca, eu vou começar a fazer essa parada. Então,
como eu falei, né? Eu sempre levei isso muito assim como o meu lazer. Eu até lembro que uma época que a Nath estava muito... Que a Nath, a gente sempre foi bem parceira mesmo, né? E nessa fase do rap que ela já tava querendo levar a série, que o cara, tô sonhando que quero viver isso, e ela foi pra cima, ela me chamou pra ir pra São Paulo, né? E eu tava naquela fase. E eu tava num momento, tipo, cara, no relacionamento, não tinha certeza que queria casar, naquela fase, assim, vou, não vou. Meu namorado era de lá na época, né? DJ lá. E daí eu falei, cara, eu acho que eu não tô pronta pra isso, então melhor eu ficar na minha e esperar eu sentir essa certeza, né? E daí ela foi, eu fiquei, daí eu fui morar na ilha, teve todo o lance aí que a gente já chega lá. Mas eu lembro que nessa fase, tinha uma coisa ou outra gravada com alguns amigos, até a gente muito ia no estúdio do MK na época lá, e ficava às madrugadas ouvindo os sons, os underground, os quinto andar e tal, a gente ficava pirando lá, né? A conhecer, né? E gravava uma coisa ou outra, mas nunca foi oficial. Eu acho que pra mim, essa parada caiu a ficha depois que eu me converti, na real, assim. Tanto que alguma coisa ou outra que eu tinha escrito tudo eu joguei fora. Tipo, eu não quis cantar mais nada do que eu tinha antes da minha conversão, porque eu não tinha uma noção do que eu queria falar, não tinha uma identidade visual, nem verbal, de nada. Uma identidade também, né? Realmente. Não tinha nem uma identidade direito, né? Com relação a isso. E eu não levava o rap como algo que, tipo assim, eu queria passar uma mensagem. Eu usava o rap só como meu desabafo pro momento. Então mudou ali muito quando eu entendi uma missão, um propósito de ter aquele dom, do porquê que eu aprendi e porquê que Deus me deu. E eu lembro que uma das coisas que foi legal pra mim, que até eu encontrei um amigo meu que falou, eu nunca vou esquecer do dia que você batalhou contra a Nath. Tipo, foi uma vez que foi uma noite memorável, assim, lá em Curitiba, que a gente foi num show do Marechal. E ele sabia que a gente gostava, que ele já conhecia, né, dos rolês. E aí ele pegou a gente de surpresa e fez a gente batalhar. E a gente nunca tinha batalhado uma contra a outra. Daí foi terrível, porque a gente se olhou assim, porque ele jogou a gente no fogo, tipo... Eu quero chamar duas minas aqui que cantam, que vão batalhar, não sei o que. Daí a gente, tipo, quem que é as minas, cara? Como assim que a gente não sabe quem que é? Quando ele foi ver, ele chamou. Ali é a Nath. Eu falei, cara, não acredito que ele vai fazer isso com a gente, né? Daí ela só me arregalou um olho, tipo, e agora? Daí foi, né? Foi a destruição. E o pior, que os amigos eram tudo em comum. Então a torcida tava meio que igual, né? Gelou a barriga, gelou, imagina, cara. Marechal, né? Nossa, foi muito difícil aquele dia. E no fim das contas eu ganhei. Da Ganhei hora. 2 bonés ainda. Eu lembro que... Levou pra casa Levei dois pra bonés. casa 2 bonés. Mas assim, a rima foi igual. A gente não conseguia, né, ficar, tipo, se ofendendo, né? Era muito difícil. Foi engraçado aquela noite ali. Daí até esse meu amigo falou, nossa, eu nunca vou esquecer desse dia que vocês batalharam uma contra a outra. Falei, foi a única vez. Porque a gente nunca entrava nesses méritos entre nós, né? A gente gostava de exercitar, mas não de ficar como se disse... se ofendendo, literalmente, né? Porque é ofensa, né? As batalhas de sangue, né? E daí, beleza. Daí eu comecei a escrever uma coisa ou outra, mas nada me satisfazia. Tipo, eu tinha um conceito de muita crítica, autocrítica. Então eu escrevia, eu não gostava. Então por isso que eu não queria gravar nada, porque eu nunca achava que tava bom o suficiente, né? Daí eu falava, tanta gente que rima melhor, por que eu vou gravar isso aqui? Tá porcaria. Tipo assim, eu tinha muita autocrítica, né? Então mudou quando eu comecei a realmente me reconhecer em Deus, em Cristo. Daí eu comecei a ter uma visão de que não me pertence, cara. É algo que Deus me deu, mas não pra mim só me satisfazer, eu me divertir, mas pra uma missão mesmo, pra passar uma mensagem real, pra uma mudança, uma transformação para o outro, para o próximo, né? Aí começou a fazer sentido. Quando que... Fazem quantos anos que você encontrou essa identidade, encontrou esse Deus, digamos assim, né? A gente pode falar. Sim. Que transforma, que muda, que redireciona e que vem dar sentido pra tudo. Então, Fazem quantos anos, exatamente, pra eu ter uma ideia de tempo. Então, faz esse ano em dezembro, dia 17 de dezembro, faz oficialmente 12 anos que eu me converti. 12, que eu realmente, assim, aceitei, né, Cristo na minha vida e não olhei pra trás com relação às coisas que eu vivia, né, tipo, de ruim, que as coisas boas eu continuo vivendo, mas com relação àquilo que me degradava, né, droga, álcool e entre outras coisas, assim, né, mas ali eu tive um encontro real comigo, com Deus, e tipo assim, cara, Deus me mostrou quem eu era nele, cara, e que eu tinha, assim, tipo, muita coisa pra falar e que tinha, assim, uma missão pra cumprir, né? Não era só diversão, tinha algo que não poderia ficar só naquele nível de, tipo, faço quando quero, né? E eu comecei a entender algumas coisas nesse momento. Mas, oficialmente, quando eu me converti, logo no início, eu já quis, tipo, botar as ideias pra fora. Então, agora eu conheço Jesus, conheço a Bíblia, vou falar disso.
tá mudando minha vida, realmente me fez querer ser uma nova pessoa, né? Pela primeira vez eu me vi querendo ser uma pessoa diferente e conseguindo ser uma pessoa diferente, né? E esse desejo de colocar para fora também. Também de expressar. Já sendo estimulado ali, e agora com um embasamento, né? Um embasamento. Que você via que, tipo, dá resultado. Opa, peraí, isso aqui tem sentido para alguém, isso faz sentido. Pode mudar a vida de alguém, né? E aí a gente fez, e daí logo que eu me converti, eu conheci uma galera que também fazia um rap dentro da igreja. E fui tentar entender o movimento e tal, vamos se juntar, vamos ensaiar, vamos fazer uma música, vamos. Tipo, pra cantar na igreja, né? Aquela coisa assim. E beleza, daí a gente fez uma coisa ou outra e tal, e a gente fez um evento na Ilha do Mel, que eu morava lá naquela época ali. Eu lembro que eu fui pra lá algumas vezes e te encontrei lá trabalhando. Você dava acho que um trampo num lugar lá. Trabalhava num restaurante, trabalhei em pousada, já fiz um monte de coisa. Já trabalhou entregando panfleto? Já, pro Mocambo ainda. Não só do Mocambo, né? Não, pra todos os rolês que eu podia, eu tava envolvida. Que né? da hora. Eu sempre, tipo assim, eu sempre falo, cara, né? ela já entregou uns panfletinhos de umas festas pra gente. Ela tava sempre nas festas. Sempre tava em tudo. Tava sempre envolvida com o rap de uma forma ou de outra. E promoter, né? Era promoter, era o que eu gostava de fazer. E eu fazia com o maior amor mesmo, porque eu queria que aquilo fosse relevante pra nós, né? Pra nossa cidade, até porque era tão orgânico na época, a gente não tinha, né? O que a gente tem hoje, então tinha que ser feito, tipo... E fazia diferença, porque você entrava nos bares, Sim. tava no rolê e tava ali. Divulgando a festa num outro bar que tava acontecendo alguma coisa de repente, né, cara? E a internet naquele tempo, né? Era panfleto, né? Era panfleto. Era o boca a boca, né? Era conhecimento mesmo, né? E eu acho que foi nesse momento que eu tava, acho que tão intensa nessa coisa de estar saindo e estar fazendo, acontecendo, que também entrou muita coisa ruim na minha vida, né? A questão da droga, o envolvimento com muitas coisas pesadas ali. Então, numa fuga... Eu fui pra Ilha do Mel pra dar um ar, e lá eu gostei, porque lá não tinha algumas das coisas que eu tava fazendo aqui, né? Entendi. E aí lá eu consegui, tipo, me preservar um pouco mais, respirar mais, ter um contato mais com a natureza. Eu me apaixonei, assim, então eu quis morar lá e tal. Foi aí onde tudo aconteceu, né? Comigo lá, no sentido espiritual da coisa, né? Até eu chegar na minha conversão. E aí você, inclusive, ajuda a implantar e a levantar uma igreja lá dentro da Ilha do Mel. Foi. Uma que deve ter começado como célula. Isso, Então eu sei dessa história, mas é bacana. E no meio disso tudo, um lugar que você ia muitas vezes pra chapar o globo. De repente você começa... Cantar pra Jesus. É muito doido, então, né, minha primeira experiência foi nesse momento, né? Depois que então já tinha conhecido a Cristo, tava na igreja já, então, tentando fazer rap também. A gente fez um luau de comemoração, a Balada do Rei, né? Que a gente faz, assim, porque o Bola tem essa pegada evangelística. Então a gente usa dessas estratégias muitas vezes também, né? Pra trazer a galera pra perto. Daí eu lembro que a gente fez um luau lá no bar que eu trabalhava. Que era bem na beira da praia, lá na praia de fora, no Barranco. Então foi meu primeiro evento, tipo, cristão, e eu cantando. E era de um lugar que eu cantava, tipo, sempre muito drogada, muito bêbada, muito louca. E naquele dia eu tava totalmente careta, sóbria, só que eu tive uma experiência espiritual ruim, assim. Porque eu tive um nível de nervosismo, um apagão. Meu, foi terrível, assim. Eu sei que as pessoas que estavam, que curtem rap, e a gente que já tá acostumada, você improvisa, você inventa, você vai. Ninguém percebe que você errou. Mas eu sei que foi horrível pra mim, porque eu sempre gostei de fazer a coisa com liberdade, com segurança, né? Uhum. E aquele dia não foi assim. E daí eu lembro que eu fui conversar, né, com o meu pastor. Eu falei, pô, pastor, aconteceu uma parada muito estranha comigo ali na hora que eu tava no palco, cantando ali, me deu um apagão, fiquei nervosa, quase desmaiei, tal. Foi horrível. Eu percebi. Ele falou assim, ó, mas o que eu tenho pra te dizer é o seguinte. Cara, entregue pra Deus. Deixa Deus fazer. Você tá querendo fazer algo pra Deus com o jeito do mundo, o jeito que você veio, entendeu? Existe um jeito que é de Deus pra fazer as coisas pra Ele mesmo. Deixa Ele te ensinar, entregue, deixa Ele te ensinar a fazer isso, entendeu? E aquilo foi real pra mim, assim, foi uma rema, como diz assim, foi uma coisa que me fez pensar real, assim, tipo, quero fazer isso, também, destravar algo ali. E não deixar de fazer por causa de uma... Isso, não. Mas ali naquele momento eu quis entregar. Eu falei, tá bom, Deus, eu quero que o Senhor me ensine a fazer rap do teu jeito, então. Porque eu acho que o meu jeito tá errado, tá ruim, não tá bom, sei lá, acho que não é mesmo desse jeito. E entendi que tinha algo ali que Deus queria me ensinar. E me abri para aquele período. Daí eu fui estudar. Daí eu comecei a mergulhar na adoração, nesse universo que eu nem conhecia direito, do louvor e adoração, que era uma novidade pra mim, eu não conhecia nada disso, né? O máximo de louvor, que nem era um louvor que eu entendia, era o Apocalipse, né? Que era o que eu escutava, a PC 16, enfim.
E a Cubo nem escutava direito. Tipo, a PC era o que falava comigo, né? E a Lívio lá, aquela que eu chorava pra caramba, assim. Era o meu momento com Deus, assim. Então, dali eu abri mão do rap. E por 4 anos eu entreguei aquilo ali pra Deus, sabe? Falei, e não foi um período que ele estipulou, nem pastor, nem ninguém. Foi uma parada minha e... Você interna, você queria interna. um tempo Eu de com Deus, buscar outras coisas. E eu com o Espírito Santo aprender a cantar direito, eu voltei a fazer técnica vocal, porque no tempo que eu morava em Curitiba, eu tava fazendo conservatório, porque eu queria aprender a cantar. E eu fazia curso de técnica em outros lugares, acabei que entrei no conservatório, tava indo pra, né, que houvesse um crescimento, e abandonei tudo pra ficar na ilha, pra dar esse tempo, só que esse tempo durou tipo 5 anos. Quando caiu minha ficha, passou muito tempo, e eu não tinha feito nada da minha vida, e eu tava naquele rolê louco, tipo temporada, daí trabalho, daí loucura, bebida, tipo rolê só, né, me desapeguei assim das pessoas que eu gostava, me afastei da família, tudo, tipo numa fuga, né. Inconsciente, na verdade, porque eu achava que eu tava super normal lá, né? Assim, tô vivendo a vida. Quando caiu minha ficha, que foi nesse período, então, depois de 5 anos, que eu me converti, tive essa experiência e tal. E aí Deus começou a me ministrar com relação à música. Tipo, do porquê, da motivação das coisas que eu fazia. E tipo, se eu me esforçaria mesmo pra cantar mesmo assim, se de repente Deus me quisesse só pra ele, entendeu? Se fosse pra mim cantar só pra ele, escrever só pra ele e não precisar nunca mais cantar pras pessoas, se eu ia ter a mesma intensidade de busca, de desejo, porque até então eu tava estudando, porque eu queria entrar pro louvor da igreja. Já que é pra cantar, então eu vou cantar na igreja, vamos cantar esse negócio aí. Então, a princípio, a minha motivação era estar envolvida, mas eu não entendia profundamente o que significava isso pra mim e pra Deus. Até que aí eu fui buscar. Então, ali eu tive uma resposta bem clara, assim, tipo assim, o porquê se faz o que se faz, né? E quando se trata de Deus, né? Tipo, a régua eleva bastante, porque daí não tem nada a ver com a gente, né? É tudo sobre ele, né? Tudo se refere a ele, é dele, por ele, para ele. Então, ali foi mudando meu conceito, tipo assim, dessa entrega. Aí eu falei, não, amém. Se for isso, eu vou fazer, porque eu amo ele. Eu sei que o que ele fez pra mim, ninguém tem poder pra fazer o que ele fez na minha vida, né? O nível de mudança, de tipo assim... De transformação. Exatamente. Porque não era uma transformação só externa, né? Porque, assim, 9 meses foram o meu processo. Desde que eu entrei na igreja e aceitei Jesus até o dia que eu me batizei, foram 9 meses. Em 9 meses eu não bebia mais, eu não fumava mais nem cigarro, nem maconha, nem nada. Eu não usava mais nenhum tipo de droga, eu já não saía mais pros rolês. Eu tava de boa querendo Deus, assim. Tipo, foi um momento meu mesmo, que eu me isolei para viver essa experiência. E, cara... milagrosamente, assim, eu não precisei tomar um remédio, não precisei me internar e não sou contra quem precisa, porque eu acho que cada um tem um processo, mas o meu foi muito intenso, tipo, cara, eu não vou tomar remédio, Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tô em crise, eu tive um momento de abstinência, né, forçada lá na ilha, foi aí que eu tive uma experiência de buscar Deus realmente, assim. E ali, nessa experiência de abstinência de umas 2 semanas sem fumar maconha, que era a minha coisa preferida, né? A gente não era a HG, por acaso, a Gargels. Fumava porque era como maconha, um cigarro, né? como era a nossa cultura. Era tipo uma ideologia, era uma coisa que a gente gostava. E não queria parar. Então, não tinha mais do que só o prazer. Era tipo, a nossa cara, a nossa marca, o nosso ritual. Né? Era isso pra nós, assim. Então, quando eu tive essa experiência e vi que eu era totalmente dependente, daí a partir dali eu já não conseguia mais. Se eu não fumasse, eu não conseguia dormir. Eu tive uma crise, então, de abstinência, eu não conseguia comer. Eu entrei em depressão, porque eu só chorava por ficar 2 semanas sem fumar maconha, tipo. E forçada ainda, porque não tinha e mesmo. Tem gente, tem uns mano meu que fala, mas isso aí não vicia, isso eu controla. Aí eu tenho um amigo meu que viajou comigo e ele falou, não, pra mim vai ser, nada a ver. Vai nessa. Eu vou Primeira te dizer. semana foi de boa, na segunda semana começou todo mundo a ficar meio mal-humorado e procurar umas pontas dentro das calças pra ver se achava, e achou lá, deu um back lá, mas enfim, você entende? Então, assim, tipo, cara, Vicia, sim. E te... Faz falta, sim, quando faz parte da tua vida e tá ali, né, cara, a todo instante tudo que você faz, você comemora com umzinho. Você tá aqui esperando matando o tempo, você vai comemorar com Não, era pra abrir o olho e já acendia. Daí ia pra tomar banho, era pra fumar, pra tomar café, pra depois do café, pra trabalhar. Imagina, eu me mudei pra ilha porque eu queria ter esse estilo de vida, né? Esse lifestyle de roots, assim, demais. Então, assim, eu percebi que aí eu queria uma dependência maior pelo nível de uso.
E aí, quando foi me tirado, sem eu querer, porque eu não pedi pra parar. Na verdade, foi forçado, porque houve uma investigação na época, teve todo um lance de polícia e tal. Então, ninguém tinha e ninguém conseguia ter. Porque, né, tava todo mundo na moita, tipo, esperando passar aquelas investigações lá. Então, eu fui obrigada. Daí, eu falei, meu, eu não acredito que eu sou viciada nisso. Eu achava que eu fumava porque eu gostava, eu tinha controle. Aí, eu era uma enganada, né? Porque, cara, quando eu fiquei sem, que eu entrei em crise... E eu pensei, meu Deus, eu vou ter que ir no médico, porque eu chorava dia e noite. Tipo assim, eu não tinha vontade de conversar, eu trabalhava chorando, eu não conseguia dormir, eu vomitava quando eu comia, meu estômago, ficava horrível, tipo, não tinha como. Eu tava ficando doente com anemia, porque eu não conseguia comer. Enfim, foi uma crise. Daí aí que foi quando eu busquei a Deus. Eu falei, porque uma amiga minha falou, meu, você vai ter que tomar um remédio, entendeu? Vai ter que ir no psiquiatra, vai ter que buscar ajuda. E eu era daquela, ai, não tomo remédio pra nada. Eu, tipo, eu não preciso, né? A ignorância pura, assim. Então, na força do ódio, eu tive que parar. E eu falei, Deus, se o Senhor existe, me tira daqui, me tira dessa situação, eu não consigo sair, eu não vou pro médico, eu não vou trocar uma droga por outra. Isso era a minha ignorância, tá, gente, na época. E realmente foi a força do Bruno. Foi na força que eu fui parando, porque ali eu tive uma experiência, então, com Deus, né? E ali eu fui guiada numa orientação espiritual para fazer um jejum, que era uma consagração naquele momento. De tirar um dia da semana onde eu iria consagrar pra Deus me dar força pra ir largando o vício. E realmente, daí nisso tava tendo células da ilha, lá na ilha do Bola de Neve, na época, né? Tinha uma célula numa pousada de uma amiga nossa. Mas eu nunca ia. Tipo, eu sabia que tinha, mas eu não ia, porque eu não entendia o que era. E aí, resumindo, assim, quando eu passei esse processo e Deus me pegou pra ele, eu tive a minha primeira experiência, foi quando eu tive essa resposta. Que eu fiz esse propósito. Foi 2 meses e meio, assim. Eu até tava contando isso hoje pro Jean, né? Que nesse processo aí, que eu tive essa experiência de fazer essa consagração ali, que eu entendi o mundo espiritual ali. Como isso fazia efeito. Porque enquanto nós somos corpo, alma e espírito, as 3 coisas vão cooperar juntas, né? Quando uma não tá bem, o corpo também não se... A alma não tá bem, o corpo não tá bem, e o espírito pior ainda. Se o espírito tá bagunçado, também vai afetar em todos os níveis. Então, a gente tem que tentar sempre estar nesse equilíbrio, né? E ali eu tava bem mal. Então, eu falei, meu, eu preciso de uma intervenção divina. Não tenho força pra consertar essa situação. Tá faltando em mim, não acho em mim algo. Vou procurar. Tem que procurar ou no meu poder superior, Deus. Alguém que tem mais né? poder que eu sempre tive fé. Ou vou ter que aceitar um remédio para dar um impulso, Sim. né? Que a gente acaba ficando assim. Eu, no meu caso, eu usava química com remédio, né? Eu tentei largar também a droga com remédio um tempo, mas eu acho que não funciona. Também não funciona. Largar, substituir, eu acho que não funciona. Entendeu? Eu acho que não pode ser uma besteira que eu esteja falando, mas eu acho que a gente é capaz, né, de vencer a abstinência, né, por si só. Consegue, mas é que tem que exercer uma força bem maior no início. Por isso que não é recomendável. É uma entrega né? maior, na verdade. É uma entrega maior. É uma renúncia maior, né? Sim. E falando em renúncia aqui, né? Porque é a palavra que bateu, cara, bateu em tudo que eu fiz durante essas 2 semanas, cara. Tá brotando aí, galera, um som muito legal. Depois de tempos, a gente gravou uma música junto, né? Alguns anos aí, alguns anos atrás. E agora tá brotando uma nova e vem para fazer um sentido, uma letra muito legal, muito edificante a história da música, porque o nome é Renúncia. E eu falo das renúncias da renúncia da droga, da renúncia da prostituição, da renúncia enfim, da mentira. Do caráter corrompido que você tem que aceitar a lapidação de Deus, e enfim, da mudança mesmo, né, que a gente tem que aceitar. E tudo isso, né, cara, de como é difícil entregar e essa renúncia como ela é dolorida. Sim. Né, e daí como se eu estivesse voltando para casa, né? Como se eu estivesse voltando para casa. Só que daí, para encontrar Deus, eu preciso renunciar a essas coisas. Mas daí vem uma renúncia de um outro alguém que realmente renunciou muito mais, que é muito mais difícil renunciar ao que ele renunciou, né? Que a gente não seria capaz de dar a nossa própria vida e sofrer o que ele sofreu. Né? Não mesmo. E aí a gente faz a comparação entre o que o ser humano aqui tem que renunciar e o que ele renunciou, né? E o amor que ele tem por nós, em paciência, em perdão, em tudo. Cara, sensacional.
Então, Eleva aguardem, pra outro porque é o nível, né? A seguinte, nossa né? entrega daí. E, cara, como vem gerando, né? Eu tinha um telefone aqui na internet, sigo ele há bastante tempo, tal, a galera fala desse cara que vai participar junto com a gente, daí você chega dando essa música que é como referência e falou que você sempre chora escutando ela, Sim. né? Aí na música tem o Tom Calvário, na música tem o Marrom, na música tem os caras aí que são tudo daqui de Santa Catarina, né? Verdade. E o Rato, que é o cara, o diretor hoje mais bravo do sul do mundo aí, do podcast de hoje, os cortes estão sendo feitos por ele. Ele é um cara que faz as conexão louca aí e tal. E de repente, cara, eu pulei nesse cara e falei, mano, ela deu essa aqui como referência, só que é uma música tua, mano. Só que não tem quem faça o refrão, tá ligado? E será que você não aceitaria pular nessa bala? Ele falou, cara, vamos pular nessa bala e vamos fazer, porque eu acho que eu converso com ela já, de vez em quando eu converso com ela, eu tenho uma afinidade ali. É verdade. E eu senti que é de Deus essa parada aí, vamos fazer. Então, logo mais aí nas plataformas digitais, Renúncias, vai vir. Essa vai vir com peso. Com peso de realmente elevar como é que é separar os homens dos meninos, né? Tipo, os meninos dos homens, vamos dizer assim. Eita! Foi uma coisa que o senhor me ministrou nesses últimos meses, né? Tipo, semanas, inclusive, né? Porque é esse tipo de coisa que é o que eu tava falando pra você. Enquanto era algo externo, pra mim foram 9 meses, assim. Eu nem percebi. Eu fiz esforço em me posicionar em querer. Mas dizer que eu me esforcei real pra parar, que eu sofri, que não foi tão sobrenatural que eu vivi com relação à limpeza que Deus trouxe pra minha vida naquele período, que eu falei, não, Deus, eu entendo que o Senhor tem poder, porque foi assim, eu encontrei um amigo meu no barco, indo pra ilha dar uma célula. No momento que eu tava com uma amiga, que é a minha melhor amiga na época, num momento muito difícil, com uma sentença de morte sobre ela, né? Ela descobriu que estava grávida do meu amigo e com o vírus HIV. E então veio assim, tipo, como um balde de água fria. Naquele momento a nossa vida tava muito da hora, muito mesmo. Né? A gente tinha aberto um salão na ilha, a gente amava aquele lugar, então a gente tinha agora 2 trabalhos, então a gente ia, vinha e curtia e tudo. E fumando de volta, entendeu? Achando que tava arrasando, tipo assim, vivendo uma vida, né? Bebendo todo dia, tudo de novo, tipo, tudo querendo voltar, entendeu? Até que Deus me deu um choque de realidade. Por quê? Quando eu fiz o meu propósito com Deus na ilha, e Deus me tirou, porque foi 2 meses e meio, Deus me deu uma resposta clara e me tirou da ilha, me deu um propósito novo, um trabalho novo, fora da ilha, foi onde eu tive o meu encontro com Deus, foi nesse momento. Porque ele respondeu, só que eu falei pra Deus, pô, Deus, valeu. Agora o Senhor já me tirou da ilha, já me deu um trabalho, um rumo, uma direção, cara, tá botando em ordem a minha vida, até me deu um namorado na época, então, tipo assim, fechou, vou morar em Paranaguá, vou pra ilha, volto, tá, deu, perfeito, né? Só que, cara, Deus, quando ele começa uma obra na tua vida, ele vai até o fim. Então, se você der um passo, pode acreditar que ele vai dar também até o fim, tipo assim, você desiste, porque a gente é infiel. Deus é fiel. A gente é quem é infiel, a gente é fiel até onde a gente quer, né? Daí, quando a minha vida ficou legal, mais ou menos aparentemente legal, eu falei, Deus, valeu, realmente o Senhor respondeu, eu acabo aqui, ó, meu propósito. Nosso relacionamento acaba aqui, obrigada. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. Deus te abençoe, tipo tem assim. umas coisinhas bem legais que eu quero viver aí, eu tô bem pra viver isso. E eu quero viver essa parada. E eu nem tava percebendo que as coisas estavam voltando. Bebendo, tipo, uísque com energético todo dia, na hora da janta. Saindo meio direto de novo, agora com uma outra galera, um outro momento da vida, mas assim, tudo voltando, né? Maconha, pá, tudo. Eu falei, cara, quando eu tive esse choque que a minha amiga, então grávida, descobriu que tava com o vírus, ali foi um baque pra todos nós, assim, né? Então, tipo, daí o que o médico falou no 8º mês ali é que ela não ia passar daquele mês, assim, tipo, porque era tão grave o nível de depressão que ela estava naquela gravidez e tudo mais, que o bebê não tinha ainda alcançado todo o desenvolvimento necessário e ela estava com problemas decorrentes da própria doença, da depressão e tudo mais, que ela poderia morrer no parto. Então aquilo foi um choque pra mim. E nesse dia que eu tava indo pra ilha, eu encontrei, depois desse diagnóstico ali, um amigo meu indo dar uma célula. E ele era da pá virada, ele era tipo nosso amigo traficante das drogas pesadas, dos sintéticos e tal. E aí ele pegou e falou, cara, eu não tô mais... Eu falei, ele tinha sumido, né, uma temporada. Eu falei, nossa, você sumiu por onde você andava e tal. Ele falou, não, me converti, tô na igreja, tô com Jesus, cara, Deus tá restaurando a minha vida, a minha história. E ali ele foi testemunhando dentro do barco. Aquilo entrou, assim, tipo, como uma parada tão forte, tipo, cara, uma saída, entendeu?
Se Deus fez isso na vida dele, ele pode fazer na vida da minha amiga. E eu não contei pra ele o que tava acontecendo. Só falei, nossa, que louco, né? Tipo assim. Mas na minha cabeça aquilo começou, tipo, vai buscar, vai lá. Um sinal que... E eu era espírita, né? Espírita kardecista e também andava em tudo que é ser de espírito que você pode imaginar, de matriz africana, eu gostava, né? Tipo, tinha essa sede do sobrenatural, do oculto. E beleza, então ali aquilo começou a martelar até que eu fui na igreja mesmo, um dia, na Bola de Neve, Paranaguá, e eu tive um real encontro com Deus. Eu falei, Deus, eu vou vir pra orar pela minha amiga. Eu sei que a minha vida não tá das melhores, mas assim, a dela tá bem pior. E eu fui lá pra orar por ela, então eu fui por amor. Mas não a minha, mas a dor de alguém que eu amava, né? Tipo. E ali Deus realmente pegou ela depois, assim, resumindo a história, que às vezes é até difícil, porque é bem longa, né, o testemunho, mas assim, resumindo pra vocês entenderem o nível que Deus pegou a gente. Em 9 meses, tudo aquilo que ela externo, que a gente se converteu junto, eu, ela e ele. E meu afilhado nasceu super bem, e ela também foi curada depois, e tudo assim, tipo, deu testemunho, né, exame e tudo. Então depois de 3 anos ela foi curada do HIV, que é algo sobrenatural, um milagre. Mas tudo foi buscando ali, na fé. O que a gente fez? Nosso posicionamento, cara, a gente tá aqui na igreja, a gente curtiu tá aqui no Bola, mas a gente gosta de sair, a gente gosta de beber, a gente gosta do rolê. Mas domingo a gente tá aqui. A gente firmou o pé, assim, tipo, cara, ia chapado, ia meio bêbado às vezes pra igreja. Mas eu tava lá domingo, até o pastor falava, não, venha como tá, se pá, deixa lá na porta, o que você vier usando, deixa lá, entra e escute, porque é a palavra que liberta, conhecereis a verdade, é ela que vai te libertar. Não tem como te dizer, faça isso, não faça aquilo. Não tem o poder para operar nada na vida de ninguém, é só Deus. Isso é realmente o Espírito Santo que vai fazer a obra. Em 9 meses a gente tinha perdido totalmente o interesse em tudo, assim, foi uma coisa louca. E aí, nesse momento que a gente se batizou, a gente já tava assim. Só que o que eu percebi que depois que acabou esse momento, que você então se batiza, nova criatura, e agora se aceita o processo, é que muito mais difícil de largar essas coisas que pareciam tão difíceis é você se permitir ser transformado o teu caráter. Então agora, cara, é uma coisa que vai até Jesus voltar. Que é todo dia Deus te confrontar por amor a você te tornar uma pessoa melhor, mas você vai ter que aceitar, né? Que você mente, que você tem que parar, que você é mal com os teus pais, que você fez e vai ter que pedir perdão e vai ter que consertar um monte de coisa que você fez com as pessoas. Daí você começa a ser totalmente ministrado o tempo todo sobre tudo aquilo que estava errado. Então, isso é uma coisa que dói mais do que até largar alguma coisa. Que é esse aperfeiçoamento do nosso caráter, né? Que é uma coisa diária, assim. E ali a gente foi indo, entendeu? Entendendo o peso das coisas que a gente fazia com o próximo, com a gente mesmo. E, cara, graças a Deus estamos aí, né? Firme e forte. Se preocupando com o próximo, passa a ter mais empatia. Empatia, né? Sentir a dor do outro. E aquilo que falta na gente, Deus começa a acrescentar. Né? A gente começa também a buscar isso, Sim. né? E desperta em nós um lado melhor, né? Sim. Agora, pegando um gancho no que você falou com relação à mudança, o que nos fez entender mais rápido? Porque, como eu falei, a gente era muito intenso. Você me conhece do tempo de antes de Jesus, né? Eu passei por todo tipo de droga que vocês podem imaginar, né? Tipo, eu só não injetei na veia. Acho que heroína foi a única droga que eu não usei por pouco ali que eu não usei. Porque já tinha umas amigas que já estavam, tipo, qual a próxima droga que a gente vai usar? A próxima é heroína. Já tinha umas amigas que eram assim, né? Nesse nível. Então, não cheguei a usar. Mas, assim, cocaína, crack, doce, bala, tudo. Meu, cola, sei lá, sorvete de cola, tudo. Terrível, assim. Foi né? E foram fases da vida que foram indo assim. E não que eu era uma pessoa de rua nem nada, era só pelo prazer de experimentar coisas erradas, assim. E o que fez a gente ter esse impacto tão forte e não precisar, de repente, se internar, usar um remédio, ir atrás de um NV, né? Ou até mesmo um Alcoólicos Anônimos ou qualquer coisa assim, foi o jejum, que até, inclusive, né, trouxe aqui um livro aqui que eu queria muito falar a respeito disso, né? Bora lá, ó. Esse livro, O Jejum e a Redenção do Brasil, né, é da pastora Valnice Milhomes, a apóstola Valnice Milhomes, né? Quem é do meio aí cristão conhece ela, que ela é uma pioneira, né, no meio do evangelho brasileiro, assim, uma das primeiras missionárias do Brasil que foi para a África. E ela tem já quase 80 anos e tá firme e forte na luta, né? E ela vive à base de jejum. Então, quando eu me converti, a minha base foi jejum, a nossa base. Foi o que a gente começou a fazer intensamente. Então, tinha jejuns prolongados que a gente fazia, de tipo, ficar 40 dias só ia comer depois das 6 horas, só na água, o dia inteiro. Isso nos ajudou a desintoxicar mais rápido.
Foi isso que fez a gente não ter que ir atrás de um médico, de um remédio, ou não ter recaídas. Porque isso daí começou a ser muito constante, quase todo dia. E como a gente estava junto no propósito de se libertar de toda uma vida, né? De droga, de uso de todo tipo de substância, tinha que ter algo que viesse para romper isso, para não ter que, então, usar alguma coisa. Então, a gente teve uma sacada que o jejum era uma das nossas armas ali naquele momento, né? Além da palavra, que também é uma espada, que também corta. E a adoração, né? A gente começou a usar o que a gente tinha em mãos, assim, ó, né? A Bíblia fala sobre o jejum, sobre a adoração, sobre o louvor e também sobre o estudo da própria palavra, que a palavra, ela te limpa, ela te lava, né? Então, naquele momento, a gente entrou num jejum fortíssimo. O nosso pastor, ele é um pastor que ele sempre está orientando a esse tipo de prática, porque foi assim que ele também saiu da droga, né? Porque ele também passou pelo vale da sombra da morte do crack, nasceu em berço cristão e se desviou lá pelos 18 anos, né? Então passou por esse vale de crack, quase morreu e tal. Então, quando Deus resgatou ele, uma das práticas que ajudou ele a voltar intensamente foi estar se purificando através do jejum, né? Se eu fiz um propósito lá na ilha, sem entendimento, sendo espírita, né? Tipo, que também usam dessas práticas para alcançar um nível elevado espiritual, a gente, então, cristão, também tem que usar, né? Porque também é uma arma que serve para nós. Então, eu acho que isso nos ajudou muito. Porque aí, nesse momento, a sensação da falta, do hábito que você cria, então, pela droga, do todo dia, ter aquela rotina, você já não tem mais tanto a vontade. Porque o jejum tá cortando, ele tá matando aquilo ali dentro de você, né? Então, até que foi bem rápido, eu acho que por isso, né? Então, eu oriento que leiam, né? Isso aqui fala não somente só dos nossos processos, mas como nação, né? Uma das coisas que vai ajudar a nossa nação a romper em muitas coisas que a gente vê que tá errada aí, com certeza, se a igreja se unir em jejum e oração. A gente viu coisas acontecendo através disso quando a igreja brasileira se reuniu, independente de placas, aí a gente sabe o quanto que isso é poderoso. E é uma prática do cristão, né? Então já fica a dica aí que se você não faz jejum, comece a se consagrar, comece aos poucos, né? Mas é isso. E vale a pena. E aí eu senti de trazer esse livro pro ouvinte, porque como ele é um cara que se move no meio nacional, né? Porque ele não ele não tá aqui só em Balneário, né? Ele se move nacionalmente com rap e conhece pessoas de todos os lugares. Eu creio, assim, que um novo nível, né? Que Deus quer elevar a gente é para poder tocar pessoas de outros lugares, tocar territórios e, assim, precisa que haja outros níveis de consagração, né? Porque o que a gente enfrenta no mundo espiritual também não é pouco, né? Mas isso é para um outro dia, né? Não, mas eu vou ler, né? Sim. Eu tô com esse livro que eu ganhei de você, obrigado. Amém. Né? Se veio de você, eu tenho certeza que é uma amiga, claro. Mais do que te trazer aqui, porque a gente tem amizade, verdade. Tem carinho, tem respeito, tem compreensão, nunca tivemos discórdias, né? Não, verdade, mesmo diretamente, antes de Jesus, imagina não, agora, independente, né? de placa, independente de igreja, a igreja que você tá e que você é constante lá, me ajudou muito na minha caminhada. Sim. Certo? Eu entrei dentro daquela igreja lá perdido, aonde eu não tinha onde ir, aonde eu não tinha onde ficar, e eu fui abraçado e momentaneamente aquilo fez sim bem pra mim. Não tenho vergonha de falar, e falo sempre com carinho do Bola de Neve, falo com carinho do pastor que saiu, falo com carinho dos pastores que tiveram lá dentro, porque eu sei dividir hoje espiritualmente, eu tenho consciência pra dividir, que não é porque o cara me fez isso aqui, que o cara errou isso aqui, que a história dele inteira é errada. Com certeza não. Você saca? Então, a gente não pode chegar e falar, cara, aquele lugar é um lugar que não é de Deus. Não tem como. Porque a gente tá indo contra, porque sim, aquele lugar é importante para muitas coisas. Então, fiz NV, fiz vários seminários de cura e libertação, estive e fui convidado para ir lá, né, para ter um contato espiritual. Foi lá que eu tive um contato espiritual através da avó do meu filho, que é a Silvia, que pintava os quadros proféticos lá e tal, e que muitas vezes eu tava já a nível praticamente de rua, que ela pagou seminário para eu fazer seminário. Sim. Nunca desistiu de mim, me mostrou um Deus, me mostrou que havia transformação nela, porque me mostrou Deus, por exemplo, ela foi trocada por uma outra mulher, por uma outra família, e ela vivia na casa do ex-marido dela. Nossa. Respeitosamente, um dia eu cheguei lá, ela estava sentada na cama
com a nova mulher dele. E ele, eu olhei, cara, como que assim, cena né? é essa, velho? Que nível é esse de cena perdão, né? Eu, particularmente, né, as minhas ex, né, cara, pô, cara, como o cara tá trílico, tá todo mundo junto, misturado, cara, e ia lá, né, e tava constantemente, então isso é perdão, cara. Perdão eu, real, eu né? dentro de mim, Genuíno. muitas vezes, não encontro perdão. E a gente, pra alcançar Deus e pra ter o perdão de Deus, a gente precisa também perdoar, né, cara? Sim, sim. Então, assim, ela me ensinou muita coisa. Fui lá, esse local, essa igreja, essa placa. Tem muitas igrejas Bola de Neve aí espalhadas por todos os lugares, né, cara? Sim. Eu acho que todo mundo sabe o nível que está e o que ele precisa, né? Hoje eu prego uma espiritualidade, não sou a favor da religiosidade. Sim, sim. Né? Eu acho que a gente não pode entrar num quadro religioso ao ponto da gente olhar para outras coisas E matar pessoas por causa dessas falar coisas. que é né? do diabo, nem tudo é do diabo, muitas vezes é a gente mesmo que tá atribuindo coisas, a gente não tem consciência, não consegue discernir as coisas. Sim. Né? Ju, mas fui muito ajudado lá, naquele local. Gosto de lá, entendeu? Sim. Gosto de lá. Sempre que me convidar, vou ir. Aberta, sempre respeitosamente. Já né? dando um spoiler que dia 2 de dezembro estaremos juntos lá, né? No nosso evento do In Time. Nós Já vamos, fica a cara. dica aí, galera. Logo mais vocês já vão ver aí os flyers rolando, mas Que da vai hora, ter olha aí. o nosso convidado E especial. eu também um deles vou vai ser o retribuir Vini. esse presente com um boné, né? Ah, que legal. Um bonezinho teu Que pra lindo. você aí, uns Obrigada. adesivinhos, uma canequinha pra você levar de ficar de recordação, né? Hip Hop em casa, hein, gente? Que olha honra, aí. hein? Obrigado. Estamos aqui no evento, um evento que teve aí Rato Reverso, Pateta, teve uma galera aqui, o Viela 17, que foi o rato, que foi o instrumento aí pra tá fazendo essas conexão louca. Nossa, foi demais e tal. hoje, Cara, gente. foi demais, que dia louco. Que vibe, Uns 4, 5 que podcasts presença, já né? rolou, né, cara? Tipo, isso aqui cura a gente, isso aqui alimenta a gente, Alimenta. isso aqui... Pá, cara, cada história com... Um né? jeito de alegria, né? Exatamente, A presença de cara. Deus ali. E que massa, intensa. cara, olhar essa transformação em você, ver a pessoa que eu vi muitas vezes, bem louca Sim. nas baladas, né? E amanhecendo, né? no rolê, amanhecendo, e de Jesus. repente essa transformação toda. Não que esteja errado aqueles que estão Não, fazendo não isso, que- porque é tudo. pra eu mim era falo, ruim, só que né? pra você eu não fazia bem. Não. Então, cara, hoje você vê a tua história, cara, eu aposto, se você colocar a Juliana antes De Jesus. de Jesus e depois, assim, desse encontro com Deus, eu tenho certeza que. É outra pessoa, nem se compara, né? Às vezes eu até não me reconheço quando vejo algumas fotos, a gente entra nas memórias e fala, nossa, cara, mas realmente eu fazia isso, gente, como é que eu tinha coragem? É uma mudança, né, é um padrão mental, literal, assim, né? E Deus Onde dá você voz. começa a se amar, né? Porque eu acho que o que eu tinha e eu não sabia era uma grande baixa autoestima, tipo, gigante baixa autoestima, né? E o amor, né, o amor verdadeiro, ele realmente te muda, né? Esse amor real, que é independente daquilo que você tem, ou que você pode oferecer pro outro, né? Porque é esse tipo de amor que Deus nos oferece, né? Um amor que não tem tamanho e preço que você poderia comprar ou pagar por nada que você pudesse fazer, né? Ele te ama porque você é filho, porque ele te escolheu, né? Então acho que esse é o ponto, né? Da nossa caminhada, né? A escolha que Deus gera no nosso coração. Entender que a gente, através de Jesus, se torna filho com ele. E por escolha dele, né? Porque a gente não tem poder de escolher nosso pai e mãe de sangue, né? Mas ele nos escolheu, né? A Bíblia fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, quando a gente pensa nisso com relação a ter sido escolhido, ainda é mais intenso esse amor, né? Tipo assim, de tudo errado, ele querer amar, ele escolher nos amar. É muito forte, né? E tem até um salmo que eu levo pra vida, que é o Salmo 139, né? 16, que fala que os nossos dias foram todos escritos e determinados antes deles existir. Então, pra mim, é como se fosse a minha certidão de nascimento celestial, né? Então, tipo assim, eu posso escolher fazer as coisas do meu jeito, caminhar do meu jeito, ter as minhas decisões sem a opção de pedir opinião pra Deus. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas eu escolho pedir pro meu pai a opinião, porque eu sei que ele me ama e ele sempre sabe o que é melhor pra mim. Então, ainda que eu queira fazer as coisas do meu jeito, que no fim das contas acaba dando errado, eu sei que se eu perguntar pra ele e se eu decidir viver aquilo que ele escreveu, eu vou ser feliz, eu vou ser abençoada, eu vou prosperar, né? E quando a gente escolhe fazer do nosso jeito, a gente também tem uma resposta que nem sempre é a melhor, e provavelmente nunca é a melhor. Mas é isso, eu resolvi entregar realmente as minhas escolhas, e quando eu decido pegar de volta o controle, eu sempre me quebro.
E esse amor me encontra de novo e me levanta. E é assim a vida, né, da gente. Não é um passe de mágica, não tem uma receita, né? É dia a dia, né? Renúncia, arrependimento. A base do ministério de Jesus, né, é a reconciliação, é o arrependimento e a remissão dos pecados, é o perdão e a reconciliação, né? Ele veio para nos reconciliar com o Pai. E eu acho que é isso, né? Para mim, eu também não vejo como religião, cristianismo, para mim é o relacionamento que eu aprendi a ter com Deus como Então, pai, aí, né? Aí entra esse negócio de tipo assim, o relacionamento faz com que você também entenda algo mais profundo. Nunca deixe as pessoas limitar É verdade. aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque muitas vezes a religião, ela faz isso com a gente, sabe? Ela coloca uma barreira até nos nossos relacionamentos, cara. Sim. Sabe? Tipo de você não pode ir lá. E às vezes Deus tem um projeto tão grande. Sim. Deus tá te dando uma voz, Deus tá te dando uma autoridade. É verdade. E quer usar essa história linda, maravilhosa, que toca lá no mais profundo. E a gente acaba, tipo, por a gente pensar assim, poxa, eu vou ficar limitado só numa coisa. Então a gente tem que buscar novos Horizontes dentro desse amor. É só isso né? que eu falo. Eu tive na igreja, diversas delas, conhecendo, Sim. né? E eu vi isso, cara, que muitas vezes estavam ali pessoas, às vezes talentos ali, que eles estavam assim, tipo assim, até escondidos de uma forma assim, tipo assim, que você via que fazia até mal pra pessoa, tá, daquele jeito. É verdade. Escondida, sendo que Deus não queria aquilo pra lá. Eu ouvia nitidamente que Deus não queria aquilo ali. Então, assim, você é uma pessoa que você tem voz. Você tá ali em Curitiba, você hoje você tem que defender mesmo a causa. Eu quero te ver assim numa cipher, que nem você aí, ó, numa cipher com o Nocivo ali, do Nocivo, que ele criou, várias minas Essa foi um cabulosa presente na pra mim. rima, Essa foi um presente que eu recebi né, cara, também. e fazendo a Fazer essa diferença, cipher. entende? Então, tipo assim, quero fazer mais música com você, parabéns pela pessoa que você tá se tornando, pelo exemplo, obrigada, porque né? você tá Toda honra, toda marchando, glória tá dele, militando, Mas né? tô aí, Né, em vários momentos aí da caminhada esteve presente, pulou na bala já várias vezes, orou pela minha vida, teve aqui comigo dividindo, né? Sim. Momentos da hora, então, que a gente teve aí. Então é isso, Ju, eu tô muito feliz. Obrigado pelo convite. O intuito não é demorar tanto, né? Porque hoje a gente tá, né, limitado, é um podcast mais rápido, mas eu quero que você venha mais vezes. Sim, vamos lá, vamos falar dos próximos projetos aí de Deus na Ó, nossa vida, a gente né? vai fazer vídeo, né, dessa música que vai acontecer. Sim, sim. Dia 18 eu tô em Curitiba. Dia 2 de dezembro? 2 de dezembro. 2 de dezembro, então. O rolê Então. já tá combinado, então. Já tá oficial. Você vê que o Coringa me confirmou que dia 1º de dezembro eu vou ter que fazer um aniversário de uma menina da torcida. Ele falou mesmo. Falou esse rolê? Até falei pra ele, dia 2 Cara, vai ter um olha como que evento. como que as coisas, tipo, a sintonia Se das encontram. coisas. Porque de repente você já falou do dia 2, então Falei já tá. até pra ele e eu- ir, né, e- levar e- as crianças. E quando eu vou pra lá, não é esforço nenhum, porque daí eu Sim. tenho que ver meu filho, eu tenho que estar ali, tal, e ver a galera lá. Rapaziada, eu quero agradecer. Hoje preciso agradecer algumas pessoas. Certo. O Réu, Firma Zica, ó, tenta conhecer a história desse cara aqui, ó, essa camiseta aqui veio dele lá. Hoje eu tô com o boné dele aqui. Tá, hora, hein? Cara, o Réu, cara, Kit o do Réu. Réu. Quem viu o Réu é muito louco nas ruas de Curitiba. O Réu, cara, o Réu tá mais convertido que muita gente de dentro da igreja, cara. É Tá verdade. largando todas as porcarias, cara. Tá, eu falo com meus amigos, o Coringa também tá numa mudança constante. Tá também, legal. cada vez mais, que às vezes eu olho pra ele, eu falo, caraca, velho. Um nível de O maturidade, problema né, é que a quando galera ele se tá encontra alcançando. com o né? rato reverso. Ah. Aí os dois ficam me zoando só, cara. Daí eles querem, ó, cara, eu vou Imagina. falar pra você. Não, mas É só a piada interna daí, né? Só os Robertos, os do Roberto, quando ele se une, Ju. E eu quero agradecer também já esse convite que você me fez aí, cara. Eu me sinto honrado, né, cara? Sim. Por poder estar lá também, pra contar uma nova história lá também, pra dizer o Verdade. quanto aquele lugar foi importante, o quanto a Silvia foi importante na minha vida aqui, né? Que era uma membra lá do pessoal lá, Amiga tava do sempre coração, lá com né? eles, né, cara? E você tem uma história com ela, que Verdade. isso vai acontecer daqui uns dias também, a gente vai ter oportunidade De pra falar, né? falar novamente Sim.
novas oportunidades. Agradecer a Fábrica Mágica de Salgado, que é o nosso patrocinador oficial. Certo. Né? Do podcast, que tá sempre aqui com a gente. Falar pra você que você não é o patrocinador oficial, porque você não quer pegar a tua empresa e apoiar esse projeto. Apoia então, cara, esse projeto que pô, é de cara, Deus, hein? Meu irmão, deixa Deus usar você e tira esse escorpião do bolso, cara. Vamos abençoar os irmãos, rapaz. Abençoa esse projeto que vai prosperar a tua vida, hein? Bonés, cara. ABC Bonés. Cara, os caras estão mandando boné aqui, meu, ó, de peso. Vários bonés, a galera fazer videoclipe, tudo. Coisa de primeira, né? Veio também outra conexão através do Rato e tal. E, cara, a gente só agradece, né, cara? Eu vou chamar depois uma vinheta no final, vai ter a vinheta da ABC Bonés, que vocês podem chamar aí. No final agora, Ju, eu vou colocar a tua parte dessa cipher com o Nocivo Showmon. Legal. Eu tive o prazer de fazer a captação das imagens num rolê lá em Curitiba, lá, do cabeça do SNJ. E tá aí no canal do Nocivo Showmon aí. Assistam lá, Guerreiras do Anonimato, hein? Ó, e eu queria também pedir pra você terminar o podcast aqui, Ju. Escolha uma letra aí, faça a capela, algo que venha à tua cabeça. Eu não vou te engessar pedindo algo, mas algo que venha da tua cabeça e deixa uma mensagem, né, final aí pra gente e vamos finalizando. Eu vou cantar uma música que até gravei recentemente ela pra coletânea da La Paz, 25 anos, né? E não é uma música nova, mas é uma música muito boa que eu fiz e se chama Quarto de Guerra. Eu não sei se eu não falei hoje aqui, mas no momento oportuno eu vou poder falar. Eu tenho uma chamada com as mulheres, né? Eu sou cabeleireira, gosto de estar no meio das mulheres. E realmente a maioria das vezes que eu escrevo eu acabo falando muito pra elas. Claro que eu falo pra todos, né? Porque nós somos a noiva de Cristo, então serve pra qualquer pessoa. Mas assim, mulheres, né? Tem algo que Deus me usa pra resgatar nelas, esse empoderamento do Espírito Santo na vida das mulheres, sabe? E que é um pouco diferente daquilo que o mundo também te oferece, porque é bem mais poderoso, entende? Tipo, é algo espiritual, né? Não se trata só de atitude ou de militância, mas de algo realmente que vem de dentro pra fora. E esse resgate é algo que essa música fala sobre isso, né? Sobre as mulheres da Bíblia e o quanto como buscar essa força que elas buscaram em Deus. Então essa música se chama Quarto de Guerra, vou cantar aí um pedaço pra vocês entenderem. Ela começa assim: mulheres guerreiras, mulheres brasileiras que encaram a batalha e que são verdadeiras, que conquistam suas vitórias. No quarto de oração sabem que seu inimigo não é de carne e sangue, não. Com joelhos no chão e a Bíblia na mão, só rajada de línguas e muita intercessão, meditando na palavra de noite, de dia, crendo nas promessas e na volta do Messias. Te pedimos, ó Senhor, som do nosso coração, só tu sabes bem qual é nossa real motivação. Rejeitamos todo o ego e aprovação de homens, somos livres em Cristo de tudo que nos consome. A tua graça nos basta, então podemos transformar todo sofrimento e dor num propósito maior. O seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas quando somos fortes, quando somos fracos. O Senhor é a nossa fortaleza. E por aí vai. Logo vocês vão ver ela na íntegra, né? Não vou cantar ela toda aqui para vocês poderem ouvir. Logo aí, lançamento da coletânea La Paz, 25 anos, com essa música aí, com uma nova versão meio reggae. A gente fez uma mudança ali. Mas vai ficar bem bacana. Acho que eu sou a única mulher. Acho que eu tô nessa coletânea aí também. Acho que eu sou a única mulher desse rolê novamente. Mas, glória a Deus, a ideia é que, né, mulheres sejam despertadas para o seu chamado e não, né, não abandonem o dom que Deus deu, mas que multipliquem isso, né? É o que sempre Deus traz para mim. Assim, quando eu penso em esmorecer ou desanimar, porque isso, que aquilo, não. Tem que, né, semear no coração dessa mulherada, porque todo mundo tem uma voz, tem algo para ofertar, né, na vida do outro, para glorificar a Deus, e acho que é esse o caminho que para mim tá funcionando. Pode ser que sirva para vocês também, né? É isso aí. Deus te abençoe. Obrigada, Deus abençoe, meu irmão. Uma boa semana para todos vocês aí. Satisfação, obrigado, Reverso. Obrigada, Rato Reverso. É isso aí. Satisfação, hein? Ho! Peço licença pra chegar, é rap do Paraná. Me apresento, rapper Lia de CTBA, integrante desse time na pura disposição. Guerreiras do anonimato, preparadas pra missão, plenas da convicção em explanar nossa vivência. Rap de mensagem vive, somos a resistência aqui dessa junção de mulheres destemidas, revestidas
de força, nada mais nos intimida. Aqui tem conteúdo e originalidade, muitos estilos e muitos tons em cada personalidade. Esse empoderamento pronta pra multiplicar, no poder do Holy Spirit é que eu vou me expressar. O rap é compromisso, já dizia sabotagem. Há 25 anos que entendi essa mensagem. Havia um propósito, fazer rap é mais que dom, instrumento e oportunidade pra somar com o irmão. Canto a liberdade, hoje sou sal e sou luz, pelo sangue do cordeiro lá naquela cruz. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Leandro da ABC Bonés, loja especializada em bonés. Estamos em parceria com o podcast Hip Hop Lá em Casa. Você que curte boné, faz parte do seu estilo. Boné retrô, boné exclusivo, os boné clássico, os boné que a rapaziada usa nos clipes, você encontra aqui com a gente. Visita a nossa página abcbonés.caps. Sejam bem-vindos, conheçam nossos produtos. Hip Hop Lá em Casa, tamo junto, é nóis!